Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje daremos continuidade ao estudo da bem-aventurança ou do Sermão da Montanha e abordaremos a segunda bem-aventurança, bem-aventurança que é bastante importante para todos nós. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E aí, por que é importante essa bem-aventurança? Porque todos nós ainda temos aflições em nossas vidas. Então, o que devemos entender por essas aflições? São os problemas que nós temos. Muitas vezes nos geram dor, né? Então, todos nós, mais ou menos, temos essas aflições, esses problemas em nossa vida, decorrentes de ações nossas. Então, Deus sendo justo e bom, cada um de nós colhe aquilo que planta. E aí nós colhemos muitas vezes problemas e dor, sempre consequência do que plantamos em nossa vida. Primeiro ponto que é importante é que nem todas as aflições nos levarão à bem-aventurança. Como assim? Por exemplo, quando nós sofremos pelo inveja que o outro tem, que o outro é e nós não somos, esse tipo de aflição, ele é fruto do nosso egoísmo. Então, não existe uma relação com essa bem-aventurança. Outro exemplo também é os ciúmes, que muitas vezes sentimos, que são, vamos dizer assim, aflições voluntárias em nossa vida, né? São os nossos defeitos que nos levam a esse tipo de problema, a esse tipo de aflição e que nos geram dor. Porém, não necessariamente estarão contribuindo para a nossa bem-aventurança. Nós temos dois possíveis comportamentos diante das aflições. E é muito importante esse ponto, esse entendimento nesta bem-aventurança. Porque se não entendermos isso, nós passaremos a ver a dor, o sofrimento, como sendo algo necessário em nossas vidas. E nem sempre o será. Como assim? Dois tipos de aflições que nós temos. Nós temos alguns dos nossos problemas que podem ser solucionados no curto prazo. E alguns não podem ser solucionados, que são mais complexos ou mais crônicos, né? Por exemplo, vamos trazer exemplo dos dois. Aqui, problemas de saúde por má alimentação ou por falta de atividade física que nos geram dor, que se tornam um problema em nossa vida, podem ser facilmente solucionados com uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, pode resolver esse tipo de problema. Nós devemos fazê-lo. Então, nós perceberemos que quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, nós temos que entender que felizes serão aqueles que conseguem utilizar os seus problemas, as suas aflições, para o seu crescimento, para a sua mudança. Porque, caso contrário, nós estaremos caindo aqui no primeiro item, que nem todas as aflições ou nem todos os comportamentos nossos diante das aflições nos levarão à bem-aventurança. Porque, por exemplo, podemos recorrer ao suicídio, como algumas vezes é feito no mundo, e isso não vai nos trazer nenhum tipo de bem-aventurança. Então, nem todos os comportamentos diante do problema nos levarão à bem-aventurança. Então, a primeira categoria de problemas são aqueles que podem ser solucionados. E aí, nós devemos agir, nós devemos buscar a solução destes problemas, dessas dificuldades em nossa vida. Caso contrário, continuaremos sofrendo e nada aprenderemos com aquilo. O segundo grupo são aqueles que nós não podemos mudar. Algumas vezes acontecerá.
por exemplo, uma doença genética ou uma doença que não tem cura ou que não é possível mais a cura, também é importante pensarmos, avaliarmos quais os tipos de comportamento diante dessas situações que não podemos mudar. Se nós aqui não trabalharmos a aceitação, podemos nos revoltar contra a vida, contra Deus, e nós mostraremos um exemplo de Jesus diante de uma situação dessa. Como que foi a postura dele, que deverá ser a nossa também. Então, a primeira coisa é trabalhar essa questão da aceitação. E a segunda coisa, nós devemos perguntar é o que eu posso aprender com essa situação? O que passar por essa aflição me torna melhor? Ou com o que eu posso aprender, crescer com essa aflição que eu não posso mudar, né? Então, são alguns dos comportamentos que nos levarão à bem-aventurança. Como nós dissemos, alguns comportamentos como o suicídio não nos levam a esse tipo de bem-aventurança. Ou quando nós fugimos do nosso problema, da nossa cruz, também não nos levarão à bem-aventurança. Ou quando nós não fazemos nada para mudar a nossa aflição, também não nos levarão à bem-aventurança. Então, é muito importante entender que quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, depende do tipo de aflição e depende principalmente do nosso comportamento diante dessa aflição. Então, qual que seria o objetivo dessas aflições em nossa vida, se considerarmos que Deus é justo, é bom e quer a nossa felicidade? As aflições são consequências das nossas ações pretéritas, né? Das nossas ações do passado ou até mesmo do presente. O tempo todo nós estamos colhendo o que nós plantamos no nosso dia, os nossos pensamentos, aquilo que nós trazemos ao nosso lado por afinidade, por sintonia. Então, o objetivo das aflições é que nós consigamos aprender. Aprender ao quê? Primeiro, a não agir fora da retidão, não agir incorretamente perante as leis divinas. Porque toda ação incorreta ou contrária às leis divinas vai nos trazer aflições e mais cedo ou tarde nós aprenderemos que para sermos felizes devemos instaurar essas leis divinas em nossos corações. Também pode acontecer de vir uma aflição para desenvolver uma virtude em nosso ser. Por exemplo, às vezes precisamos da humildade, que é a primeira bem-aventurança no Sermão da Montanha, e algumas condições ou situações na nossa vida podem nos favorecer ou nos impulsionar ao desenvolvimento, por exemplo, da humildade. Então, o objetivo do sofrimento, da dor, é a correção de nossos atos, de nossos pensamentos e o nosso desenvolvimento no sentido mais pleno, vou colocar aqui espiritual, que cada uma dessas aflições podem nos trazer algo positivo ou podemos crescer com elas, né, desde que o nosso comportamento seja proativo. Nós não podemos considerar as preocupações como sendo parte das aflições. Diversas passagens no Evangelho, lá em Mateus, no capítulo 6, nos fala sobre esse ponto. Preocuparmos nós não podemos, não deveremos, e isso com certeza não nos levará à bem-aventurança. Muitas vezes essa preocupação ela representa falta de fé e é uma dor que nós estamos optando em ter quando nos preocupamos. O que faremos, o que vestiremos, né? Tem uma passagem que trabalha sobre isso. Nós não podemos considerar a preocupação como sendo uma aflição. Na realidade, ela é uma consequência. A consequência é a falta de fé. E com certeza aquele que sofre da preocupação, mais cedo ou tarde ele também vai se desenvolver, porque ninguém gosta de ficar sofrendo. Então, muitas vezes, a dor nos impulsiona para o desenvolvimento espiritual ou para a evolução. Infelizmente, muitas vezes nós escolhemos passar por esse caminho da dor para o crescimento, sendo que também é possível passar pelo caminho do crescimento espiritual sem necessariamente sofrer.
Então aqui eu trouxe uma passagem lá de Lucas 22, 42, 44, que fala como foi Jesus naquele momento antes da crucificação. Então Jesus falava: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí aparece um anjo que o fortalece. Então, muitas vezes em nossa vida, Deus nos dá essa força, nos dá todos os recursos necessários para que possamos enfrentar a nossa cruz. E a nossa cruz, ela sempre pode ser suportada pelos nossos ombros. Caso contrário, Deus não nos mandaria uma cruz tão pesada. Então, se Deus nos coloca, é porque temos recursos, temos condições de suportar. E aí Jesus, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então aqui é um momento que Jesus, ele precisa aceitar, né, uma situação, uma dificuldade que ele passaria. E ele o faz em conexão com Deus, falando: olha, se for possível que eu não passe por isso. Agora, Pai, se eu tiver que passar por isso, me dê forças para enfrentar esse problema e vamos lá, vamos fazer, vamos enfrentar. Tem uma prece da oração da serenidade que também é muito interessante. Deus, dê-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso, e sabedoria para que eu saiba a diferença, ou distinguir uma da outra, vivendo um dia a cada vez, aproveitando um momento de cada vez e aceitando as dificuldades como um caminho para a paz. Então, tudo a ver com o que nós estudamos na segunda bem-aventurança. Então, possamos fazer essa reflexão em nossas vidas, como estamos agindo diante das aflições. Se estivermos agindo de forma proativa, tanto na aceitação como na coragem para mudar, nós estamos rumando para a bem-aventurança. Obrigado a todos e até o próximo estudo.